Olá, gente! Nós vamos dar prosseguimento, ao conteúdo do vídeo passado, que a gente viu sobre LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, que define como os nossos dados devem ser tratados pelas empresas, pelas instituições, sejam elas públicas ou privadas. A gente viu o que é tratamento de dados, quais tipos de dados estão envolvidos, os responsáveis por fiscalizar, por tratar esses dados, definir como é que vai ser esse tratamento. E a gente viu também como eles devem ser tratados, Então, para dar prosseguimento, a gente vai falar sobre o relatório de impacto à proteção de dados pessoais. Então, o que é o RIPD? Ele é um relatório que vai falar sobre o tratamento de dados. Então, ele é indicado que seja montado, seja feito antes de iniciar o tratamento de dados em si. Então, o que vai ter nesse relatório? Tem que ter todo o escopo do tratamento de dados, todas as pessoas envolvidas, os possíveis riscos e possíveis soluções para esses riscos. Então, vou mostrar aqui para vocês como montar um RIPD, que tem que ser mantido, pelo controlador. Então, a primeira coisa que você vai ter que fazer para montar o relatório de impacto à proteção de dados pessoais é identificar os agentes de tratamento e o encarregado. Então, você vai definir quem é o controlador e quem é o operador, Então, depois de identificado o controlador, o operador e o encarregado, ou o DPO, você vai ter que identificar a necessidade de elaborar o relatório, O porquê que você está montando aquele relatório. Existem motivos para você montar esse relatório no sentido dele ser solicitado, A ANPD pode pedir esse relatório. Pode ser solicitado quando houver alguma infração da LGPD, ou se tiver alguma relação, o tratamento de dados tiver alguma relação com a segurança pública, ou atividade de investigação ou repressão de infrações penais, esse relatório pode ser solicitado. Depois, você vai ter que descrever o tratamento, Então, todo o escopo do tratamento de dados, o contexto, para que é aquele tratamento de dados, ou seja, a finalidade do tratamento, E identificar as partes interessadas que foram consultadas, O operador, o encarregado, o gestor, pode ser especialista de segurança da informação, consultores jurídicos que indicaram como importante para o tratamento de dados possíveis riscos, Depois você vai ter que descrever a necessidade e a proporcionalidade. Então, a necessidade daqueles dados serem coletados, Então, se, por exemplo, você vai contratar alguém, é realmente necessário você saber se a pessoa é, por exemplo, casada ou não? Se sim, você vai ter que provar aqui nesse ponto que é realmente necessário. Então, depois, identificar e avaliar os possíveis riscos daquele tratamento. Você vai pensar nos possíveis riscos, identificar eles, definir a probabilidade de ocorrência e os possíveis impactos. Sabendo disso, no próximo tópico, que é identificar as medidas para tratar os riscos, a gente vai definir medidas de segurança, para tratar esses riscos caso eles ocorram. E então, no final do relatório, tem que ter a aprovação do relatório, com as assinaturas do encarregado, ou DPO, do controlador e do operador. Depois que esse relatório estiver pronto, tem que se manter uma revisão. Ela pode ser anual ou sempre que houver alguma mudança, seja nos dados ou na finalidade do tratamento. Então, agora a gente vai fazer um giro, sobre a LGPD, falar algumas coisas, revisar alguns tópicos, e algumas coisas que também não foram faladas ainda. Então, é uma regra para todos, Então, não importa se você é uma startup ou uma empresa que nem tem aplicação web, mas se você faz tratamento de dados de acordo com a legislação prevê, a lei se aplica.
E também tem que ter mais para o cidadão, né? Então, toda vez que eu for fazer o tratamento de dados, né, o cidadão tem que saber, né, o titular tem que saber, estar ciente de qual é a finalidade daquele tratamento. E ele tem o direito de pedir a alteração desses dados, a exclusão desses dados. Já aqui na definição do conceito, né, saber quais são os dados são tratados, né? A gente já viu nos vídeos anteriores, existem as exceções, né? Então, se você tem mais interesse, você vai ler bem direitinho a lei. E a LGPD tem a abrangência extraterritorial. Como assim, né? Então, se os dados são coletados no Brasil, são de brasileiros, porém tratados no exterior, a lei também se aplica, né? Quando esses dados são utilizados, né, para fins econômicos aqui no Brasil. Nós temos também aí a fiscalização, né? Como a gente já falou, a ANPD, a Agência Nacional de Proteção de Dados. No tópico aí da responsabilidade, né, definir os agentes de tratamento e suas funções, né, a gente já falou sobre isso. O caso é definir quem é um controlador, quem é um operador, encarregado. E na gestão de riscos e falhas, né, reforça aqui que a gente tem que ter uma prevenção, né, uma segurança sobre esses dados que vão ser tratados. A transparência, né, que é um dos princípios, e penalidades rígidas. Dependendo da penalidade, você pode perder a sua base de dados ou até mesmo podem ter multas de até 2% no faturamento, com um teto de 50 milhões. Então, é bem importante, né, se adequar à lei. E a finalidade e a necessidade, né, que são outros dois princípios, né, onde a gente deixa claro para o titular qual é a finalidade dos tratamentos de dados, coletando apenas os dados realmente necessários.